Galera, como vai? Tudo bem? E aí, chegamos à nossa última aula. Pô, vou ficar triste aí sem fazer essas aulas para vocês aí. Já estava me acostumando, foram 12 aulas aqui de gestão de RH, mais 7 de marketing, né? Então, assim, a gente fez uma odisseia aí por vários assuntos, né, que envolvia essas duas áreas. E eu agradeço bastante a atenção de vocês, a dedicação. Vejo que nossas visualizações são altas e eu vejo que sempre que vocês estão participando das aulas, fazendo as atividades. Tem uma atividade lá que vocês precisam fazer lá no Google Forms, né? Eu mandei aí no aplicativo, tá? No WhatsApp. Enfim, mas enfim, chegou como tudo que começa um dia acaba, né? Que tem que acabar com chave de ouro. Preparei uma aula interessante para vocês, falando sobre saúde ocupacional e segurança do trabalho. E é uma aula que trata de procedimentos, né, que também está atrelado à área de RH, porque o RH ele tem o domínio, né, e a concentração de todas as informações pertinentes ao colaborador dentro da empresa. Tá? E outra coisa também, pessoal, queria fazer um histórico aí do que a gente passou por essas 12 aulas aí de RH, né? Começou lá na aula 1 com conceitos gerais, a gente viu o que era o RH, a área de RH, o profissional de RH, depois foi para planejamento de RH, tá? Sobre essa parte de treinamento, contratação, recrutamento, seleção, o treinamento em si, né? Então a gente foi adiando, foi na terceira aula também, teve a segunda parte dessa parte do planejamento de RH, da estrutura do RH, conhecendo como é que é o mercado de RH, né? Aí na quarta aula a gente trabalhou um pouco sobre indicadores, né? Porque no ambiente das empresas hoje tem muita inteligência de negócios e aí é importante que vocês observem como é que as empresas estão trabalhando em cima dos KPIs, né? Que são os indicadores-chave de desempenho. E isso faz com que a empresa tenha uma visão mais ampla, uma visão estatística até mais precisa, né, de como anda o dia a dia da empresa. É importante vocês conhecerem essa quarta aula também. Na quinta aula eu ensinei a vocês a fazerem um dashboard, utilizando tabela dinâmica no Excel. Legal a aula, vale a pena ver essa aula aí, que foi a aula 5. Na aula 6, a gente trabalhou um pouco sobre remuneração, tá? E viu alguns procedimentos sobre como são elaborar a remuneração dentro do trabalho e alguns cálculos também a gente aprendeu, tá? Na aula 7, a gente viu sobre a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, e a reforma de 2017, que é chamada de reforma trabalhista, né? Então, assim, quais são os pontos importantes que vocês precisam ficar cientes hoje em dia, né? Na aula 8, a gente viu a jornada de trabalho e fez alguns cálculos trabalhistas, como férias, né? A gente fez a parte de adicionais noturno, de salubridade, de periculosidade, adicional extraordinário. A gente viu alguns desses cálculos, né? E é importante vocês conhecerem também que vocês vão trabalhar, vocês trabalham e vocês precisam ficar antenados se às vezes até não está tendo erro no cálculo dos seus benefícios, né? E outra coisa, na aula 9 a gente viu, né, o departamento pessoal, né, que é uma área importante dentro do RH e fala sobre documentos necessários e a carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS, tá? Importante. Então a gente viu que alcançamos aí vários pontos. Na aula 10 a gente viu mais uma vez cálculos trabalhistas, né? A gente viu o cálculo 13º, viu o imposto de renda retido na fonte, o novo cálculo a partir de março de 2020 do INSS, como é que é feito agora, e vale transporte, a gente viu essa parte também, né? Na aula 11, foi a aula passada, a gente trabalhou um pouco sobre pesquisa de clima organizacional e fecha essa aula 12 aí, né, com saúde ocupacional e segurança do trabalho. Espero que vocês gostem da aula, né? Vale a pena assistir mais esse desafio
né? Foi um prazer, né, trabalhar com vocês. Na verdade, trabalhar com vocês, vocês são meus colegas de trabalho, né? Não considero como aluno, mas sim colegas de trabalho, tá? Porque a gente está se qualificando, né? Cada vez mais vocês estão indo para aprendendo isso para melhorar seu comportamento, seus procedimentos dentro da empresa. Então, assim, o que eu estou fazendo não é para vocês passarem no vestibular ou no Enem, é para vocês serem melhores profissionais, mais proativos e mais duradouros dentro de qualquer empresa, tá? Então, espero ter colaborado com o aprendizado. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês mais uma vez, tá? A Qualifica também agradece o empenho, a permanência de vocês no curso. E vamos nessa, pessoal. Boa aula e boa sorte para todos vocês, tá? Um abraço para todo mundo e até um próximo momento. Pessoal, a aula hoje vai ser sobre saúde ocupacional e segurança do trabalho. Bom, a responsabilidade com a saúde e segurança deixou de ser pessoal, né, e passou a ser uma atividade assim, estratégica dentro das empresas. Tá? Então, assim, por exemplo, o adoecimento do capital humano dentro da empresa provoca enormes prejuízos e a substituibilidade de funcionários quando estes são afastados. E isso é um ponto-chave, né, uma responsabilidade para a área de RH, pois tem que ter pessoas habilitadas para suprir essas ausências quando for conveniente, ou até mesmo quando tiver a necessidade. Então aqui, e qual é o papel do RH na saúde do trabalhador? O setor de recursos humanos tem grande responsabilidade na fiscalização e no auxílio de aplicações das técnicas da saúde ocupacional e da segurança no trabalho da empresa. Muitas vezes esse serviço é terceirizado. Eles contratam outras empresas que fazem esse papel de analisar, fazer todo o levantamento daquela empresa em relação à saúde ocupacional, à segurança, né? E a partir de relatórios ele consegue atualizar os procedimentos da empresa, tá? E ficar de acordo com a lei, porque existe uma legislação, certo? Vigente no país, que pode aplicar multas altíssimas na empresa se ela não segue rigorosamente essas normas, tudo bem? Então, porém, a função do RH, a comunicação entre a empresa e a prestadora de serviço. As principais atribuições são centralização das informações. Então, o RH, pessoal, ele é responsável por centralizar todas as informações, como ele tem todos os cadastros dos funcionários, faz as avaliações, faz as pesquisas de clima. Então, todo esse dossiê dos funcionários, o RH é que tem acesso. Então, lá está centralizado essas informações e fica mais fácil, tanto para o RH tomar as providências ou fazer a análise devida, como para a empresa contratante ter no RH um ponto de interseção para poder aplicar o melhor trabalho dentro daquela empresa. Tá? A informação quanto à exatidão também é fundamental, uma vez que as informações têm que ser precisas para que o diagnóstico seja correto. Tá? E outra situação é a organização do fluxo. Né? Então, assim, por exemplo, um trabalhador externo, um vendedor externo de uma empresa, esse vendedor, ele muitas vezes está fora do local de trabalho. Então, para a empresa contratante, né, ela sabe que seria a empresa que tem o RH e tudo mais, ela seria fundamental ter uma pessoa ali porque conhece os horários que aquele indivíduo vai estar na empresa. Já a empresa contratada, que seria terceirizada, ela não tem essa noção do dia a dia daquela empresa e, por isso, ela precisa de um profissional de RH para organizar esse fluxo, para poder aplicar os procedimentos, né? Por exemplo, exames periódicos, tudo isso direitinho, para que não haja complicações e aquele funcionário que estava fora naquele dia, né, não fique descoberto e haja penalidades para aquela empresa. Então,
é fundamental essa organização toda do fluxo, né, e da ponte, né, de ligação, né, entre a empresa contratada e a empresa contratante, beleza? E também uma comunicação eficiente, né? Então faz parte, né, dessa comunicação ser eficiente, até mesmo para que o trabalhador, né, seja convencido, tá, e conscientizado das necessidades do uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, certo? Também do cuidado com postura, o cuidado com a iluminação do ambiente, tudo isso é fundamental para que ele se proteja e ele seja mais ativo, né? E mais assim, cuidadoso, e venha a ter maior longevidade dentro da empresa na questão de sua saúde, tá? Então isso é importante. E o que é saúde ocupacional do trabalhador? Consiste em uma área específica dentro da medicina que tem como foco as investigações e estudos referentes à saúde do trabalhador, realizando a prevenção de doenças, acidentes e outros problemas que possam ter origem no ambiente de trabalho. Como a empresa pode implantar medidas de saúde ocupacional nos locais de trabalho? Bom, gente, é interessante que haja, né, um consenso de todos, né, e a empresa tenha o interesse, né, e a consciência de investir também nessas medidas, nessas contramedidas para evitar doenças ocupacionais, né? Então, a realização de atividades de ginástica laboral, por exemplo, evitando assim problemas nos músculos e articulações. Então, todo dia de manhã, antes de iniciar o serviço ou à tarde, dependendo do turno, reúne-se a equipe e um profissional de educação física contratado pela empresa, que vai lá periodicamente, faz uma sessão, né, de ginástica laboral junto a todos os colaboradores, tá? Atentar-se às normas vigentes quanto à economia dos equipamentos usados e também no ambiente. Então é importante que os equipamentos, né, sejam bem manuseados, e eles também tenham condições, né, e estruturas ergonômicas para adaptar e proteger o profissional, o utilizador, o usuário dele, tá? Realizar anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, para prevenção e conscientização. Então, essa CIPAT é importante porque reúne até parceiros e tudo mais daquela empresa, e eles fazem como se fosse um mini evento, né, com feiras, com conscientização, com palestras, e a galera se mobiliza em cima disso, e além de saber dos dados, né, da atualização dos dados referente a essa situação dentro da empresa, né, essa área dentro da empresa, eles também ficam mais cientes e mantêm a consciência permanente sobre o uso de equipamentos, sobre a postura, sobre a proteção e o cuidado com a sua saúde. Investir em campanhas para alimentação saudável e incentivo à prática de atividades físicas. Isso é importante porque o sedentarismo, a obesidade atinge muitas empresas, né? E isso faz com que a pessoa caia a sua produtividade, né? Ou fique doente, adquira outras doenças aí, às vezes até doenças crônicas, mas não contagiosas, né? Como diabetes e tudo mais. E é isso, tá? Tem a LER, tem a DORT também, que são lesões e distúrbios, e o funcionário ele tem que ficar consciente disso, ele sempre tem que ter essa disciplina, essa autodisciplina. Vai muito naquela história dos 5S, né? Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke, né? Senso de seleção, ordenação, limpeza, senso de higiene mental, né? E de autodisciplina. É muito importante isso aí, também essa consciência dentro da empresa. Então, olha só os números, né? Então, assim, vamos ver os acidentes de trabalho em números do Brasil. Então, entre 2012 e 2018, pessoal, uma morte por acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos. Nesse período, totalizou 17.200 mortes. É muita gente que encerra sua vida, né, dentro do ambiente de trabalho em função até de uma desatenção, de uso de um equipamento, né, de excesso de confiança. Tudo isso provoca acidentes de trabalho também,
né? O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Não é um título interessante como se fosse a 4ª economia do mundo, mas é o 4º lugar em resultados de acidentes de trabalho. É muito acidente de trabalho, tá? Entre 2007 e 2016, foram notificados 67.599 casos de LERS e DOTS, uma alta de 184%. Né? O não cuidado do trabalhador com sua postura, com o manuseio de seus equipamentos, o computador, coisa parecida, provoca esses distúrbios, essas lesões, e isso onera o governo como um todo, né, em relação a benefícios do INSS, afastamentos de trabalho. A empresa perde também, porque aquele bom profissional, aquele profissional que sabe o dia a dia daquela tarefa, ele sai da empresa, ele se afasta durante o período, a pessoa que o substitui não tem, às vezes, a competência para tanto, e isso diminui a competitividade daquela empresa. Então é importante vocês pensarem nisso, nessa prevenção, tá? Nesse cuidado com a saúde para poder evitar consequências danosas para a empresa. Em 2017, foram registrados 43,3 mil auxílios-doença devido a episódios depressivos. Olha que a saúde mental também está atingindo as empresas. Depressão, ansiedade, tudo isso está também adoecendo o funcionário, o empregado de uma empresa. Né? Os transtornos ansiosos chegaram a 28,9 mil casos e os depressivos geraram 20,7 mil benefícios. É muita coisa, pessoal. É muita gente afastada e tendo que ser sustentada de uma certa forma, né? Pois eles têm seus direitos pelo governo. Isso onera a dívida da Previdência, onera a Previdência como um todo, né? Quando isso poderia ser uma maneira prevenida, né? E sempre preventiva dentro do ambiente de trabalho, e cada vez mais as pessoas ficariam mais cuidadosas, né, com sua saúde e permaneciam por mais tempo sem ter problemas ou esse tipo de situação, tá? As principais normas reguladoras, que são chamadas de NRs, antes eram 36, mas a segunda foi revogada e aí ficaram 35. Essas normas, elas orientam, né, e normatizam vários procedimentos dentro das empresas do Brasil, né? São chamadas de NRs ou normas reguladoras, né? Então, existe várias que tratam, né, da saúde e segurança do trabalho, tá? Especificamente a norma 12 aborda a segurança do uso de equipamentos e máquinas, mas tem outras importantes também. Vamos ver. A NR5 determina a criação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é nessa norma que está todas as diretrizes relacionadas à CIPA, para garantir a qualidade dos equipamentos de segurança, apresentar ideias e propor medidas para melhorar a rotina de trabalho e evitar incidentes, ou até acidentes também. A NR6 define a obrigatoriedade do uso de EPIs, com oferta gratuita por parte da empresa, certificado de autorização, né, que é o CA, e realização de treinamento para a utilização e guarda dos dispositivos. A NR10 especifica os riscos de se expor a instalações elétricas e fontes de eletricidade em geral. Apresenta os cuidados para exercer esse tipo de função, com proteção completa de pés, mãos e cabeça, uso de luvas, de borracha e de capacetes com revestimentos isolantes. Né? A norma 2, como eu falei, aborda a segurança no uso de equipamentos e máquinas. Né? A norma 16 especifica as diretrizes para proteger os colaboradores ao máximo e, caso continue exposto a nível elevado de riscos, determina o recebimento de 30% de adicional a título de periculosidade. A NR20 oferece os padrões de segurança obrigatórios para manipulação de combustíveis inflamáveis. A NR23 destaca as medidas adotadas para prevenir incêndios. A NR28 indica as irregularidades simples e graves cometidas pelas empresas e que levam a multas e penalidades no processo de fiscalização. A NR33 cita as ações necessárias para reduzir riscos
e criar ambientes seguros quando os espaços forem confinados, aborda ventilação, limitação de acesso e saídas, e escassez ou excesso de oxigênio. E, por fim, a NR35 trata do trabalho em altura e vale para qualquer atividade realizada acima de 2 metros do solo. Então, essas normas, elas têm pontos importantes, né, e diretrizes chaves para proteger o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. E é importante vocês conhecerem elas, ou até mesmo terem elas como referência para poder normatizar a empresa e deixar ela de acordo com a lei, tá? Qualquer infração pode gerar multas, inclusive essas multas são altíssimas, tá? O que fazer em caso de acidente? Quando acontecer um acidente, pessoal, a empresa precisa preencher o CAT. Então, é um formulário, tá? É um formulário, certo? Onde tem os dados, a razão social da empresa, endereços, tudo isso aí, o ambiente e tal, e o que foi que aconteceu, a descrição do acidente, enfim. Então, isso aqui é importantíssimo para encher a CAT, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, é só um formulário, mas que deve ser preenchido. Comunicação de acidentes de trabalho, né? A CAT, uma espécie de formulário informando ao hospital e ao INSS o que houve, tá? Então vai informar isso para ficar registrado. Artigo 336 do decreto 3048 de 1999. A CAT deve ser preenchida pelo profissional que sofreu o acidente, pelo sindicato que o representa ou por qualquer autoridade pública. A Constituição Federal dá ao trabalhador o direito de receber do INSS o chamado de salário de benefício. Os primeiros 15 dias da empresa que paga depois disso. Os primeiros 15 dias é a empresa que paga. Depois disso, o trabalhador passa por perícia do INSS. Se for constatado que o trabalhador ainda não está em condições de retornar para suas atividades, o INSS lhe concede o benefício pelo tempo determinado. O salário é calculado com média nos últimos 12 meses de salários recebidos, tá? Então é importante você perceber isso aí. A pessoa fica recebendo, mas ela tem que se tratar por tempo determinado, ela vai ter que passar por perícias periódicas para ver se for recuperado, caso contrário, né? E isso complica, porque a relação dele com a empresa pode criar um outro conceito ou um outro preconceito, né? Achando que ele está se aproveitando, coisa parecida. É desgastante para todos, para a empresa, para o funcionário. Ele fica afastado, perdendo aquele contato, fica ansioso, né? E tudo partiu de uma falta de atenção, às vezes, de um cuidado específico. É importante vocês observarem isso aí, tá? Principais situações, né? De risco de acidentes e doenças do trabalho. Surdez e estresse causados pelo barulho, os ruídos o tempo todo acima de 60, 70 decibéis. Às vezes tem empresa que trabalha com ruído tão alto quanto a turbina de um avião a jato, certo? Então isso é complicado e essa pessoa ainda não usa, né? O ouvido ele tem uma estrutura interessante, existe o martelo lá e o tímpano que fica, quando a onda de som vem, ele fica vibrando e quanto mais vibrando ele fica desgastando a audição lá dentro e ela é irreversível, não consegue voltar a não ser que você utilize um aparelho e às vezes o aparelho não resolve. Doenças de pele e alergias provocadas por produtos químicos, as chamadas dermatites, doenças de sangue como leucemia ou leucopenia, causadas principalmente por vapores de solventes e cola. Empresas desse tipo de produto provoca isso aí. Sufocamentos e intoxicações por gases e vapores de produtos químicos como amônia, cloro, monóxido de carbono e gás de cozinha. Doenças graves provocadas por pesticidas e agrotóxicos, principalmente no ambiente agrícola. Tem muitas dessas doenças, o trabalhador, às vezes, por ser humilde, por pouca informação, usa o equipamento, ele está sozinho, às vezes, ali colocando o agrotóxico, pulverizando as plantações. Até o pequeno agricultor não tem essa orientação permanente, e aí ele
começa a adoecer gradativamente, né? Daqui a pouco está intoxicado ou até doente mesmo. Contaminação por fumaça de fundição de chumbo e outros metais, né? Assim, nas mineradoras tem aquele pó do minério, a grava pode até petrificar o pulmão da pessoa, chama de silicose, tá? Então tem várias consequências o não cuidado com sua saúde dentro do ambiente de trabalho. E aí tem as doenças ocupacionais e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, o conjunto dessas lesões, dessas doenças, elas ganharam abreviaturas, nomes, vamos dizer assim, né? Então, a mais conhecida até então é a LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo. Tá? Então, assim, uma tendinite, então você faz movimentos repetitivos e começa a sentir um incômodo, uma dor, e aquela dor vai se agravando, chega a um ponto que imobiliza o trabalho, né? Você não consegue mais digitar, coisa parecida. Então, a tendinite é uma dessas doenças. Distúrbios, aí a coisa vai se agravando e vira um distúrbio, que chama de DORT, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, a bursite já é uma coisa que necessita de uma cirurgia, né? Então, assim, vai se agravando. Depressão, transtorno do pânico, ansiedade e síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout, ela está bem, assim, popularizada hoje em dia, né? Então as pessoas é grave, né? A síndrome de burnout, ela causa efeitos colaterais assim, devastadores dentro do indivíduo, né? Até no ambiente de trabalho também. A pessoa se sente perseguida, tem náuseas, né? Tem ansiedade. Essa pessoa também tem desejos de suicídio, né? E aí a orientação para o tratamento é mais ir para um psiquiatra, né? E ser medicado com remédios, né? Do tipo tarja preta, remédios assim fortíssimos, porque reza não funciona, tá? Então a verdade é essa aí. Então cuidado com essa síndrome de burnout, né? Se você tem um colega, se você está com algumas coisas, procura saber mais sobre o assunto, né, para poder se tratar o quanto antes que aquilo agrave tua saúde mental definitivamente, tá? O sedentarismo, a obesidade, as pessoas não praticam exercício no Brasil. O Brasil é campeão mundial de sedentarismo, né, para você ver o quanto as pessoas não praticam, se alimentam mal, né, não tem esse cuidado com a alimentação. Até tem, ultimamente, essa consciência de vida saudável, mas mesmo assim, né, as pessoas saem do trabalho, vão comer de rápido, às vezes sem dar conta de que está comendo ali muita gordura, muito sódio. Então, enfim, né, isso aí. E aí elas começam a ficar obesas, né? Então, assim, para vocês perceberem, né, 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos estão obesas e 17% das menores de 5 anos têm excesso de peso. Então, assim, é importante, né, essa educação já a partir das nossas crianças, né, para que quando ela chega no ambiente de trabalho, ela tenha esse sentimento, né, essa percepção, essa estratégia para com ela mesma de que pode chegar muito longe, tá? Tanto na saúde como também como uma mão de obra ativa dentro de uma empresa, produzindo e trazendo benefícios e recursos e lucro para a empresa e para ela também a sua manutenção e o seu crescimento de renda familiar, tá? Doenças crônicas não transmissíveis, que chama de DCNTs. As DCNTs, por exemplo, uma diabetes, né, que não é transmissível, mas a pessoa adquire, tá? A partir do tempo, a asma, por exemplo, também são doenças respiratórias. Todas essas aí são DCNTs. Então, fica ligado nisso aí, é importante. Quiser conhecer alguma coisa a mais, procura na internet sobre essas doenças, quais doenças, os sintomas. Tem vários sites aí que falam sobre o assunto e é comum você ver isso aí em pauta no mercado de trabalho, tá? Não só no mercado, mas
no bate-papo, né, relacionado aos ambientes do trabalho como um todo. Quais são as principais medidas de segurança do trabalho? A legislação vigente no Brasil é ampla e envolve várias medidas de saúde e segurança do trabalho. Tá? Uma delas é o uso de EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Por exemplo, capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, que é um abafador de ruído, cintos de segurança, camisa ou camiseta, luvas de raspa, tá? Máscara filtradora, calça comprida, calçado fechado, certo? Até mesmo aquelas almofadinhas do mouse, do teclado também para proteger seu punho, a postura que você senta numa cadeira, certo? Tudo isso faz parte desse controle, dessa educação sobre sua higiene mental e também saúde física. Tudo isso faz parte. Então, é importante vocês perceberem a necessidade não só do uso, mas também com o cuidado como um todo. Fazer caminhadas, praticar. Esse cuidado tem que ser estendido para o seu ambiente doméstico e a partir daí vocês terem a necessidade, o interesse de tentar sempre estar fazendo alguma atividade física. É importante isso aí, tá? Essa educação por parte do cuidado com si próprio faz com que você alcance frutos e também economize muito, né? Porque você deixa de gastar com médicos, né? E sente bem, sente mais feliz. Promover treinamentos, né? Treinamentos de integração, que é voltado para novos colaboradores e informa sobre condições de trabalho e possíveis riscos atrelados à função dos profissionais. De conscientização, foca o entendimento dos riscos aos quais os profissionais estão expostos, abrange palestras motivacionais para ensinar as medidas certas, análise de riscos, antecipa problemas e apresenta as técnicas de acompanhamento para evitar acidentes e potenciais perigos. É aí que a gente produz dentro da empresa o que chama de mapa de risco. Depois procura lá na internet, né, no Google, mapa de risco, vê um modelo lá interessante, trabalha onde há os maiores riscos dentro da empresa. A prevenção, que reforça a cultura da adoção de boas práticas para que todos os colaboradores se mantenham de maneira alinhada. E a ergonomia, que consiste na indicação da importância de boa postura e das melhores formas de evitar LERs e DOTs, tá? A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, praticamente a empresa que tem 20 funcionários já tem que ter uma CIPA, né? Então essa CIPA, ela é formada por colaboradores também, por um representante da empresa, tá? Mas sempre por colaboradores, né? E existe dentro da empresa uma eleição para se eleger um membro da CIPA. Ele tem uma certa estabilidade durante o seu mandato, tá? Então é importante vocês conhecerem um pouco, vai naquela NR lá que eu falei, né? Para vocês saberem a NR5, tá? E vocês conhecem todos os procedimentos necessários, vocês sabem como deve ser criada, como deve ser mantida a CIPA, tá? E qual é a sua função e o objetivo dela. Então a NR5 é o melhor canal para que vocês legalmente conheçam todos os procedimentos para a CIPA. Então procura na internet NR5 e vê mais falando sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? E benefícios de se investir na saúde e segurança do trabalho. Quais são os benefícios para a empresa, né? Então isso aí envolve muitos benefícios, pelo menos uns 5 benefícios que eu listei aqui, né? O aumento da produtividade dos colaboradores. Então assim, para você ter uma ideia, uma pesquisa da International Stress Management Association, né, no Brasil, a ISMA, mostrou que 89% dos trabalhadores entre 25 e 60 anos sentem sintomas físicos do presenteísmo. Ele costuma vir acompanhado de dores musculares constantes de cabeça. Então, a partir daí, do momento que você evita, né, esse problema, né,
você consegue aumentar essa produtividade dos colaboradores. Aumentando a produtividade, você sabe que a produtividade é produzir mais, né? Com menos recursos, né? E menos tempo. Então, você aumenta a lucratividade da empresa. Isso é importante vocês observarem, né? Então, assim, outro dado importante é que 86% dos profissionais têm problemas de ansiedade e 81% informaram sentir angústia com frequência. A pesquisa ainda apontou que 23% dos adultos são presenteístas, sendo que no setor industrial o índice chega a 35%, tá? Então, não existe pesquisa sobre absenteísmo no Brasil. De qualquer forma, o índice aceitável fica em torno de 3 a 4% ao mês. O cálculo é feito da seguinte forma, né? Então, como você vai calcular o absenteísmo, né? Então, é o total de horas ausentes vezes 100, dividido pelo total de horas trabalhadas pelo colaborador. Beleza? Então, é isso. Outra situação que é o benefício é o retorno sobre o investimento, que chama de ROI, né? Então, o ROI essa adoção de boas práticas no ambiente de trabalho sempre traz um retorno positivo para a empresa, né? Então você tem um investimento com o funcionário, né? E a empresa tem um investimento com toda a parte que é referente, que é atrelada, como as máquinas, como tudo. Então, o funcionário, ele bem saudável, né? Ele consegue trabalhar rigorosamente dentro das metas, né, estabelecidas pela empresa, né, sem haver baixas de produtividade, e isso aí faz com que o investimento feito haja um retorno satisfatório, tá? Então, assim, por exemplo, outra situação seria a redução dos custos, né? Então, assim, pode haver a diminuição de apresentação de licenças médicas, né, indenizações geradas por acidentes, redução de tempos por parada de produção, diminuição da taxa dos sinistros nos planos de saúde. Tudo isso reduz os custos operacionais da empresa como um todo, né? O custo da empresa fica menor e ela pode investir em melhores condições de trabalho, aumentar sua lucratividade, melhorar a PLR, né? Tudo isso gera as consequências positivas para toda a coletividade da empresa. O crescimento e responsabilidade social, tá? Então, as pessoas começam a ter posturas positivas dentro da empresa, essa responsabilidade, elas começam, inclusive, a serem multiplicadoras dessa boa ação, tá? Ela envolve a família, envolve os parentes, envolve os amigos, tudo isso aí é importante para que são benefícios que esse programa de saúde ocupacional, né, e segurança no trabalho promovam para a empresa e a sociedade que está ali, que se chama de stakeholders, né? E a melhoria da imagem da empresa. A empresa fica com uma imagem positiva, uma imagem que cuida do seu colaborador, certo? Então é importante vocês observarem isso de uma maneira positiva. A gente criou um escopo mais assim para entender o que é que está dentro desses pontos de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para vocês terem uma noção. A partir daí, tem até cursos aí de saúde e segurança do trabalho, que é importante. As empresas, por legislação, dependendo do número de profissionais que trabalham lá, elas devem ter um profissional especializado, formado nesta área dentro da empresa, tá? Então, assim, a empresa, por legislação, tem que contratar alguém e é fundamental que vocês conheçam, porque são outras possibilidades de vocês observarem lá na frente como uma oportunidade de emprego. Então é bom conhecer sempre essa área de segurança no trabalho, tá? Então, pessoal, agradeço a todos, né? Esta foi a última aula do nosso curso, tá? E espero que vocês tenham gostado. Foi um momento importante, ímpar na minha vida, de ter aprendido a criar essa interação com vocês, de ter progredido. Foram 12 aulas de RH e 7 de marketing. Então, assim, praticamente são 19 aulas feitas com muita dedicação, muito estudo,
tá? E foi isso, pessoal. Assim, eu agradeço, a Qualifica agradece vocês também e tenham boa sorte na vida aí, sempre seguindo algumas orientações, sempre sendo aplicado nos estudos e, enfim, foi um prazer ter ficado com vocês, tá? E vocês são 10, tá? Até um dia aí, a gente se encontra e eu quero vocês bem na fita, tudo bem? Tchau, galera.